Queridos irmãos, vamos lá a mais um encontro, sempre rogando a Deus Pai e a Jesus o amparo. Vamos à leitura e uma pequena reflexão sobre o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Nós estamos no livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade, no item 6, Fatalidade. Havíamos parado na pergunta 859, quando Kardec indaga: se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no curso da nossa vida? A espiritualidade responde que nos assiste nessas situações em que vão nos intuindo ali, nos dirigindo os nossos pensamentos para que a gente evite determinadas coisas que nos trariam sofrimento quando podem nos auxiliar. Mas que são coisas pequenas e que a fatalidade, na verdade, só consiste nestas 2 horas da nossa vida, que é o encarne e o desencarne, o nascimento e a morte. E aí Kardec, na 859A, indaga: há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar, ou seja, tramar de uma outra forma, né? E a resposta é clara: sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de sua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesseis praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, isso é apenas a consequência de tua imprudência e da condição da matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. Então vejam, havíamos finalizado assim o encontro anterior. E agora vamos iniciar a próxima pergunta dentro deste item ainda, fatalidade. Pergunta 860 por Allan Kardec. Pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Além disso, para fazer o bem como é do seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal, sobretudo aquele que pudesse contribuir para um mal ainda maior. Vejam, embora tenhamos as situações mais marcantes determinadas na nossa escolha antes do reencarne, há situações em que podemos, com a nossa vontade por nossos atos, evitar ou fazer acontecer, mas que não altere a ordem geral do que escolhemos na nossa encarnação. 861. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará assassino? Não. Sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, terá probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque estará quase sempre nele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre alguma coisa é sempre livre de a fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem, devia cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. Sabei então que não há ninguém predestinado ao crime e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre o resultado da vontade e do livre-arbítrio. De resto,
Sempre confundis duas coisas bastante distintas: os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha. Para os seus atos, não existe jamais a fatalidade. Então vejam o quanto esta pergunta de Kardec e a resposta da espiritualidade superior elucida essa questão da fatalidade. Fatalidade apenas para as coisas referentes à matéria. Por isso que é o encarne, o desencarne. E algumas coisas que são marcos na nossa vida que precisamos resgatar. Porém, do que depende da nossa escolha com base moral, ali não há fatalidade, temos a liberdade. Então ficou bem claro isso. 862. Há pessoas que nunca conseguem êxito e que um mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. Não é isso que podemos chamar fatalidade? Pode ser fatalidade se assim o quiseres, mas decorrentes da escolha do gênero de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a sua paciência e a sua resignação. Não creiais, entretanto, que seja isso o que fatalmente acontece. Muitas vezes é apenas o resultado de haverem elas tomado um caminho errado, que não está de acordo com a sua inteligência e as suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado sem saber nadar, tem grande probabilidade de morrer afogado. Assim acontece na maioria das ocorrências da vida. Se o homem não empreendesse mais do que aquilo que está de acordo com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O que o perde é o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam do caminho para tomar por vocação o simples desejo de satisfazer certas paixões. Então fracassa e a culpa é sua, mas em vez de reconhecer o erro, prefere acusar a sua estrela. O que teria sido um bom operário, ganhando honradamente a vida, mas se fez um mau poeta e morre de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse ocupar o seu lugar. Nossa, esse é um alerta a cada um de nós, não é? Que precisamos, muitas vezes, entre aspas, tirar o salto, colocando um chinelinho na nossa existência, nos acolhendo, nos abraçando, buscando nos compreender, nos conhecer, para ver quais são as nossas condições e os nossos limites, para buscarmos ali as coisas as quais temos condição de nos responsabilizar. E não dar o passo maior que a perna, como se diz, porque acabaremos trazendo vivências difíceis, não vai dar nada certo, e isso não tem a ver com o que planejamos na nossa encarnação, e sim pela nossa falta de cuidado conosco mesmos, de voltar os olhos a nós mesmos, de rogar a Deus, Deus Pai, que eu possa fazer o melhor, o que queres de mim? Vamos lá. E olhar cada qual a si mesmo, o que é capaz de aprender, como é capaz de conseguir determinada condição, habilidade, né? Mas sempre observando a própria condição, reconhecendo-se a si mesmo. Vamos lá, 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado,
E não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso a que chamamos respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se a eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois se quisessem poderiam rejeitá-los. Então, por que se lamentam? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio, que os leva a preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes toma conta desse sacrifício feito à opinião geral, enquanto Deus lhes pedirá conta do sacrifício feito à sua própria vaidade. Isso não quer dizer que se deva afrontar a opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade do que verdadeira filosofia. Tanto é desarrazoado exibir-se como um animal curioso, quanto é sensato descer voluntariamente sem reclamações, se não se pode permanecer no alto da escala. 864. Se há pessoas para as quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhes sai bem. A que se deve isso? Em geral, porque sabem orientar-se melhor. Mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso as embriaga, elas se fiam no seu destino e frequentemente vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis que poderão ser evitados com um pouco de prudência. Então vejam, o tempo todo se pede, independente das condições, as quais a nossa encarnação coloca à nossa frente, se pede buscar termos prudência, lucidez, buscarmos as virtudes do Cristo, humildade, não é? Para podermos fazer as nossas escolhas melhores. 865. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Certos espíritos escolheram antecipadamente determinadas espécies de prazer, e a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez. 866. Então, a fatalidade que parece presidir aos destinos do homem na vida material seria também resultado do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, se melhor a suportas, mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepassa de muito o dos felizes do mundo, visto que os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria assim pela ausência da dor. Vejam que interessante essa resposta. E Kardec nos remete ao item 525 e os seguintes, que diz respeito ao livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e o item 8, que é a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Muito importante lermos todas as perguntas daqui até o final, mas nós vamos colocar as duas primeiras. 525. Os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, pois que te aconselham. 525A. Exercem essa influência de outra maneira
além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais. Nota de Allan Kardec. Pensamos erradamente que a ação dos espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso. Inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto. Se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que o homem, não julgando seguir senão seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Olha que interessante, gente. E a última pergunta deste item fatalidade, 867. De onde procede a expressão nascido sob uma boa estrela? Velha superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Esse é um tema muito legal, muito interessante, que possamos avaliar a nossa existência desde o momento em que renascemos para observar essas situações. Kardec elucida na Revista Espírita, em 1868, a revista de julho, nos dizendo, abre aspas, todas as leis que regem o conjunto dos fenômenos da natureza têm consequências necessariamente fatais, isto é, inevitáveis, e essa fatalidade é indispensável à manutenção da harmonia universal. O homem que sofre essas consequências está, pois, em certos respeitos, submetido à fatalidade em tudo quanto não depende de sua iniciativa. Assim, por exemplo, deve morrer fatalmente. É a lei comum à qual não pode subtrair-se, e em virtude dessa lei, pode morrer em qualquer idade, quando chegar a sua hora. Mas se voluntariamente apressa sua morte pelo suicídio ou pelos seus excessos, age em virtude do seu livre-arbítrio, porque ninguém pode constrangê-lo a isso. Deve comer para viver. É a fatalidade. Mas se comer além do necessário, pratica um ato de liberdade. A natureza tem suas leis fatais, que lhe opõem uma barreira, mas aquém das quais ele pode mover-se à vontade. Deus é como um pai previdente que limita a liberdade de seus filhos na medida de seu raciocínio e do uso dela podem fazer. O homem pode, pois, ser livre em suas ações a despeito da fatalidade que preside o conjunto. É livre numa certa medida, no limite necessário para lhe deixar a responsabilidade de seus atos. A fatalidade é absoluta para as leis que regem a matéria, porque a matéria é cega. Não existe para o espírito, que ele próprio é chamado a reagir sobre a matéria em virtude de sua liberdade. Tendo o homem o livre-arbítrio, em nada entra a fatalidade de suas ações individuais, quanto aos acontecimentos da vida privada, que por vezes parecem atingi-lo fatalmente. Tem duas fontes bem distintas. Um são consequências diretas de sua conduta na existência presente. Outros são independentes da vida presente e parecem, por isso mesmo, devidos a uma certa fatalidade. Mas ainda aqui, o Espiritismo nos mostra que essa fatalidade é apenas aparente,
e que certas posições penosas da vida têm sua razão de ser na pluralidade das existências. O Espírito as escolheu voluntariamente na erraticidade, antes de sua encarnação, como provações para o seu adiantamento. A fatalidade é o freio imposto ao homem por uma vontade superior à sua e mais sábia que ele, em tudo que não é deixado à sua iniciativa, mas ela jamais é um entrave no exercício de seu livre-arbítrio no que toca às suas ações pessoais. Ela não pode impor-lhe nem o mal, nem o bem. Se um acontecimento está no destino de um homem, realizar-se-á a despeito de sua vontade, e será sempre para o seu bem, mas as circunstâncias dependem do emprego que ele faça de seu livre-arbítrio, e muitas vezes ele pode voltar em seu prejuízo o que deveria ser um bem, se agir com imprevidência e se deixar arrastar por suas paixões. Fecha aspas. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, na página 248, se refere assim à fatalidade, abre aspas. A fatalidade aparente que semeia de males o caminho da vida não é mais que a consequência lógica do nosso passado, um efeito que se refere a uma causa. É o cumprimento do destino por nós mesmos aceito antes de renascer e que nossos guias espirituais nos sugerem para nosso bem e nossa elevação. Fecha aspas. E finalizamos com as palavras do espírito Vitor Hugo, que observa no livro Árdua Ascensão, na página 29, abre aspas. Estabelecida a fatalidade da evolução, ninguém pode deter a marcha desencadeada com o primeiro movimento. O avanço é inevitável, mesmo quando ocorrem os fenômenos da indiferença e a reação malsinada contra os fatores propelentes do progresso. Ante esses acontecimentos, irrompem imperiosos sucessos que arrastam os rebeldes, impondo-se-lhes vigorosos, até serem, por fim, aceitos. Fecha aspas. Portanto, a fatalidade se faz presente ao renascer, reencarnar e evoluir. Bom, queridos irmãos, por hoje ficamos aqui. Reflitamos bastante sobre estas questões e pratiquemos sempre o bem, busquemos sempre fazer o melhor que nós aprendemos a fazer nessa vida. Um abraço a todos, que Jesus esteja junto ao coração de cada um.